Olá, bom dia, muito bom dia para você. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos aqui juntos nessa manhã de domingo, com um tempo gracioso, abençoado sempre pelo nosso Deus. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja muito bem, que o seu coração esteja todo acessível a esse tempo onde nós vamos conversar acerca da palavra de Deus e falarmos mais especificamente acerca da revitalização da igreja. É um assunto que nós já temos abordado por 5 semanas, essa é a 5ª semana que nós estamos, aliás, a 6ª semana que nós estamos abordando esse tema, porque uma das nossas aulas, ela foi desdobrada em 2 aulas. Quero lembrar você que a Sala dos Jovens, ela também está trabalhando essa revista que nós estamos usando aqui na Sala dos Adultos, porque esse é um tema para a igreja, então isso também está sendo tratado na Sala dos Jovens. Por isso, pai, mãe, se o seu filho é jovem, é membro da igreja, é frequente com você a igreja e não tem vindo na Sala dos Jovens, eu peço para que você, convide, desafie, peça para que o seu filho se faça presente, sua filha se faça presente, porque o que nós estamos falando aqui tem a ver com a igreja, tem a ver com um todo dessa comunidade. Então eu preciso que todos estejam conectados nesse tempo que nós estamos juntos, falando acerca da palavra do nosso Deus. E para nós iniciarmos essa manhã de estudos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Eu vou fazer a leitura dos versículos 16 e 17. Salmo 51, versículo 16 e versículo 17. Vou dar um tempinho aí para que você procure o seu texto na sua Bíblia. Salmo 51, versículos 16 e 17. Quero lembrar você que hoje à noite nós temos então o nosso culto, nosso primeiro culto presencial deste ano, e o culto também vai ser online, claro, com certeza. Nós também faremos a celebração da ceia presencial e online, para aqueles que fizeram o seu cadastro, que fizeram a sua inscrição, na verdade, para estar aqui presencialmente, porque para estar aqui é muito importante que você faça a sua inscrição no decorrer da semana. Nós pedimos para que isso aconteça, para que não haja aglomeração. E para a celebração da ceia, em casa, é importante também que você faça a sua inscrição. Então, hoje à noite nós faremos a celebração da ceia e nós também teremos a cerimônia breve, mais uma cerimônia de posse da liderança 2021. Então, espero que todos os líderes estejam presentes e nos acompanhando agora de manhã e também no culto da noite. Dê a sua contribuição aí para a gente, com o seu curtir, dizendo que você está ali, porque nós vamos fazer chamada, viu? A gente quer saber quem é que está frequentando as nossas aulas, como é a nossa sala. Então, coloque seu nome aí para que a gente possa colocar na nossa caderneta de chamada da escola dominical, ok? Então vamos lá, a palavra de Deus diz assim, Salmo 51, 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu gosto muito dessa palavra do salmista, porque ela é um desafio para nós. Ela é um desafio para que a gente rompa com as estruturas, que a gente rompa com as tradições. É um desafio para que a gente rompa com as formas que acabam roubando de nós a essência, que acabam roubando de nós o conteúdo verdadeiro do coração. Nós temos acompanhado ao longo da vida, da jornada cristã, muitas pessoas que se apegam muito às estéticas, se apegam muito às aparências, acham que as aparências elas vão resolver as questões do coração, da alma, da espiritualidade, e no fim elas acabam se perdendo. Elas praticam os seus atos, os seus ritos, suas frequências, suas contribuições,
e elas acham que somente esse exercício e a consciência da necessidade desses exercícios é suficiente para que elas tenham uma boa relação com Deus. Mas não é isso que Deus quer de nós. Isso pode fazer parte de um processo religioso. O que Deus quer de nós, e isso é muito claro desde o Antigo Testamento, hoje nós vamos falar bastante sobre isso, que o que Deus quer de nós é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado e contrito, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa ordenar, reger, para que Ele possa ser verdadeiramente o Senhor desse coração, e essa vida ela possa resplandecer, essa vida possa experimentar muito mais do que aquilo que as religiões nos oferecem, para que essa vida possa experimentar a profundidade do amor, da graça, da transformação de vida que Deus pode nos dar e pode nos oferecer. Então espero que nessa manhã o Senhor encontre o seu coração quebrantado, encontre o seu coração contrito, o seu espírito todo acessível, a sua mente aberta, aquilo que o Senhor tem para nós, tem para as nossas vidas neste domingo. Vamos orar. Quero convidar você aí na sua casa, baixar a sua cabeça, para que você fechar os seus olhos, para que você se esqueça um pouco dos movimentos que acontecem dentro da sua casa ou no seu celular, quando vai chegando aquelas notificações e que são uma tentação para a gente ir para outro caminho, não é verdade? Então, feche os seus olhos, baixe sua cabeça, não permita que nada ao seu redor aí atrapalhe você nesse tempo de oração, e nesse tempo nós vamos estar juntos. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo milagre da vida, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui, te agradecemos pelas bênçãos que já experimentamos desde o início desse ano. Te agradecemos também pelas provações, aquelas que já se manifestaram, que já nos trouxeram grandes desafios, grandes angústias, grandes sofrimentos, porque apesar de tudo que elas nos ofereceram, nós pudemos também provar o teu consolo, o teu carinho, o teu cuidado, tão permanente, tão gracioso, tão especial para com a nossa vida, Senhor. Por isso, nessa manhã nós oferecemos a Ti o nosso coração, oferecemos a Ti, ó Deus, as nossas reflexões, a nossa mente, tudo aquilo que há em nós, no nosso ser, Deus, nós entregamos diante de Ti, para que a Tua doce presença aqui neste lugar, na casa daqueles que nesse instante nos ouvem, que essas pessoas elas também se sintam tocadas, Deus, de uma maneira muito especial, muito particular, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Não permita que nada possa impedir o teu povo, a tua igreja, Deus, de ser tocado pela reflexão da tua palavra, pela ação do teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus, abençoa os nossos irmãos, abençoa aqueles que estão enfermos, ó Deus, seja qual enfermidade for. Abençoe todos os familiares que participam com preocupação, com atenção a esses que estão enfermos, ó Deus, que a tua bondade, tua graça, tua misericórdia sejam derramados sobre a vida de todos aqueles que nesse tempo padecem de alguma enfermidade, daqueles que passam por algum tipo de problema, de medo, de insegurança, de depressão, de crise de ansiedade por conta desse momento difícil que nós estamos vivendo. Abençoa todas as mulheres que nós conhecemos, que estão gestantes nesse tempo de pandemia também, Senhor. Cuide delas, cuide dos bebês que estão sendo gerados, ó Deus, que a tua graça as envolva como tem envolvido a nossa vida diariamente, Senhor. É o nosso pedido nessa manhã e também a nossa gratidão no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Hoje nós vamos reiniciar, voltar aqui a pensar um pouco mais sobre a revitalização de igrejas. Nós que estamos estudando a revista da editora Didaquê, chamada Revitalizar para Frutificar. Nós já estudamos as lições 1, 2, 3, 4, hoje nós iniciamos então a lição de número 5, onde nós vamos falar sobre os empecilhos à revitalização de igrejas. Então essa aula tem como objetivo apresentar os empecilhos que nós encontramos até mesmo nas narrativas bíblicas, que dificultam a revitalização ou impedem a revitalização da igreja. E para isso eu convido você para abrir a sua Bíblia no texto do profeta Isaías, no capítulo 58, livro do profeta Isaías,
no capítulo 58. Eu confesso para você que esse texto foi um texto muito especial para mim nessa semana. Espero que, se você se dedicou em ler a nossa revista, em conhecer o material, em se preparar para estar na aula, também tenha se sentido tão impactado quanto eu fui por essa mensagem. Se você não teve condições de fazer isso, quero desafiar você a se aplicar mais. Entretanto, ainda essa manhã é a oportunidade de você permitir que Deus fale ao seu coração, através do texto, através daquilo que nós vamos tratar aqui. Diz assim a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, no capítulo 58, o capítulo todo. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie o meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com um faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao seu próximo? Aí sim, a luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá sua cura, e sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo do acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus passos para não profanar o sábado e não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o bem e fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Que texto, não é? Que desafio esse texto, que puxão de orelha é esse texto, um puxão de orelha para a nação de Israel daqueles dias, mas também, eu não sei quanto a você, mas para mim, enquanto igreja, um grande puxão de orelha. E acerca desse texto,
o autor da revista, ele compreende que esse texto ele é uma expressão, um convite, um chamado urgente para que a gente pense na revitalização. Ele entende aqui que Deus está chamando a nação de Israel à revitalização, e por isso ele vai aplicar aqui esse texto à revitalização da igreja. E por isso eu quero convidar você a gente pensar nos empecilhos à revitalização da igreja, baseados nesse texto que nós lemos. E na introdução da revista, o autor diz assim: nós podemos dizer que o profeta Isaías, ele desenvolveu um ministério de revitalização em Israel. Já no primeiro capítulo do seu livro, ao anunciar os pecados do povo, ele convida todos a se voltarem para o Senhor numa atitude renovada diante dele. Eu quero considerar com você que desde quando nós estamos falando em revitalização, o que nós estamos propondo para você enquanto revitalização, e o autor da revista também tem proposto muito isso, é esse exercício da igreja se voltar ao seu Senhor. É isso, revitalizar, é trazer nova vida ao nosso chamado, à nossa vocação, à nossa missão de vida que Deus nos deu. É por isso que ele sempre vai fazer essa relação daqui para frente, desse renovar o nosso olhar para a fé, o nosso olhar para a caminhada com Deus, para a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, porque é isso que nós queremos revitalizar enquanto igreja, porque nós entendemos que ao longo da história a igreja foi se perdendo e ela foi morrendo, porque ela foi buscando as suas próprias missões, os seus próprios objetivos, e a partir disso ela se afastou da direção de Deus, ela se afastou da missão de Deus e ela começou a adoecer. Então hoje nós vamos tratar acerca disso. E o autor vai pontuar aqui os principais empecilhos à revitalização da igreja. Na verdade, ele vai pontuar 3, que são muito significativos e muito importantes. Você vai perceber aqui que alguns textos eu mesmo inseri por decisão própria. Então, não vão estar na revista, mas todos eles estão pontuados aqui. Então, ele pontua aqui como o primeiro empecilho à revitalização da igreja, ele coloca como a religião voltada para a satisfação pessoal. Eu não sei se você se lembra, mas nos nossos últimos encontros nós usamos muito a palavra clientelismo, comunidades evangélicas, onde os membros, aqueles que frequentam, se tornaram clientes e não se entendem mais e nem se relacionam mais como membros de um corpo unido em função, na direção, em obediência e sujeição à cabeça desse corpo, que no nosso caso, enquanto igreja, é Cristo. Mas houve uma ruptura em algum momento da história dessas pessoas, dessas comunidades, que fez com que de membros elas se tornassem clientes. E clientes, como nós sabemos, eles precisam ser satisfeitos. E clientes, como nós sabemos, eles sempre têm razão. E me parece que essa é uma dinâmica muito favorável às comunidades religiosas nos dias de hoje. Então ele diz que o primeiro empecilho para a revitalização de uma igreja é o exercício de uma religião voltada para a satisfação pessoal. E ele vai citar então o versículo 2, porque no versículo 2 de Isaías 58, isso é muito claro. Ele diz assim: pois dia a dia me procuram, é o que Deus está dizendo. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Olha que interessante, que esse texto traz aqui. O autor ele diz assim: o problema é que eles apenas pareciam desejosos de conhecer os caminhos do Senhor. Na verdade, não faziam o que é direito e haviam abandonado o seu Deus. Eles pareciam desejosos de que Deus se aproximasse deles, mas não estavam dispostos a rever as suas práticas a fim de agradar a Deus. Ou seja, o exercício de uma religião que só quer que Deus dê, que Deus ofereça, que Deus abençoe, que Deus haja, mas não se oferece, não se dá, não está disposto
a agradar a Deus. Mas como são clientes, como nós falamos esses dias, eles só querem ser agradados. E eles acham que têm razão o tempo todo. E a nação de Israel passava por esse momento. O texto que nós lemos, vou voltar aqui. Ele diz, porque parecem desejosos. Com o que eles fazem, da maneira como eles fazem, parece que eles desejam uma relação com Deus, eles desejam a bênção de Deus, eles desejam um relacionamento íntimo com esse Deus, mas apenas parecem, porque na prática o que eles fazem é a negação do Senhor. Eles abandonam o seu próprio Deus. E eu creio que isso é uma relação para a gente pensar bastante. Eu me lembro Jesus falando acerca disso com os judeus, com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes, com os escribas. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Então são pessoas que parecem bonitos por fora, demonstram através de ritos e rituais, de presenças e sacrifícios, parecem transparecer uma verdadeira piedade, porque elas até sentem assim, porque no final das contas elas fazem, porque afinal das contas elas dão o seu dízimo, dão as suas contribuições, porque afinal de contas elas se esforçam em estar no culto, elas se esforçam em estar presentes na igreja nesses dias de pandemia, e até ficam pensando e dizendo, pastor, por que fulano não vem aqui? Porque o fulano vai lá, o fulano vem cá, o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, mas aqui ele não vem, aqui ele não faz o que eu faço. Então são pessoas muito ligadas ao que transparece, e elas acham que aquilo que transparece, justamente porque transparece piedade, justamente porque atrai dos olhos dos homens algum tipo de admiração, isso por si só é suficiente para demonstrar um relacionamento com Deus, quando que na prática, Jesus dizia para os mestres da lei, olha que coisa interessante, Jesus não fala para uma pessoa desconhecida da fé, para uma pessoa simples da caminhada da fé, mas Jesus diz isso dos mestres da lei, para homens que conheciam a lei profundamente. Jesus diz, vocês são hipócritas, vocês conhecem muito, a fachada de vocês demonstra sabedoria, demonstra uma espiritualidade muito grande, mas vocês são como túmulos pintados com cal, por fora limpinhos, brancos, mas por dentro carregam morte. Irmãos, isso é um negócio assim que bate, não sei se no seu coração, mas bate no meu coração assim, e me dá um sinal de alerta, me convida a pensar assim, André, o que você anda fazendo com a sua fé, com a sua vida, com a sua espiritualidade, especialmente aqueles que são pastores, que estão em convivência com a palavra de Deus o tempo todo. Isso pode se tornar para nós um mecanismo de trabalho, e a gente se torna mestre da lei, conhece a lei, a gente é bonito por fora, mas por dentro tem morte. E uma igreja que carece de revitalização, ela é uma igreja assim, ela tem um estereótipo muito bonito, mas por dentro ela está morta. O autor ele ainda vai dizer que, apesar da deplorável condição espiritual em que se encontravam, o povo de Israel, eles insistiam em cultuar ao Senhor, tendo prazer nessa prática, mas aquele que era um culto hipócrita, que visava tão somente a satisfação pessoal. Ou seja, eles gostavam mesmo de prestar culto a Deus. Israel gostava, eles tinham prazer nisso. Os seus pecados, a hipocrisia deles, não fazia com que eles eles olhassem para as questões religiosas, para as práticas religiosas, para os cultos, para os sacrifícios, para as ofertas, como um peso. Não, eles faziam isso com muito prazer. O texto deixa isso muito claro.
Entretanto, eles faziam para prazer pessoal, não tinha a ver com Deus, tinha a ver com eles. E meus irmãos, como eu disse essa semana na quinta-feira no WhatsApp, a aula de hoje, ela mexeu muito com a direção do meu ministério pastoral, de verdade, mexeu mesmo, porque incomoda a gente perceber isso. Eu comecei a me policiar, será que o prazer que eu tenho de estar na casa de Deus tem a ver comigo? Muito mais comigo do que com Deus? Será que a felicidade que me dá a estar dentro do templo, ela não está mais relacionada à minha satisfação pessoal, porque nasci aqui, porque faço parte disso aqui, do que com o desejo de estar aqui por causa do Senhor, por aquilo que eu vou prestar a esse Senhor, por causa do meu irmão, por aquilo que eu vou oferecer enquanto socorro, enquanto relacionamento, enquanto intercessão, enquanto mensagem de salvação? Eu creio que isso é um desafio muito grande para a gente pensar, que talvez a gente possa cair na tentação, incorrer na tentação de vivenciar uma religião voltada à satisfação pessoal e achar que a nossa satisfação pessoal está relacionada com as coisas de Deus. Ora, se uma igreja não frutifica, se uma igreja não cresce, se uma igreja não prega o Evangelho, se uma igreja não demonstra os frutos da sua pregação, os frutos da sua fé, talvez ela esteja sentindo muito mais prazer em si mesma do que na pregação do Evangelho, do que na sua missão, na responsabilidade da sua missão com o Senhor da igreja. Acho que isso deve incomodar muito o nosso coração. Isaías, no capítulo 58, no versículo 1, ele diz assim, olha, Deus fala para Isaías, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie o meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados. Por que Deus pede para que Isaías faça isso? Apenas para expor o pecado da nação diante da nação? Não, porque Deus não quer que nós vivamos assim. Deus não quis que Israel vivesse daquela maneira, em rebelião a Deus. E Deus não queria isso por duas razões muito simples. A primeira razão é que Deus amava aquele povo, como Deus ama a mim e ama a você, como Deus ama a Igreja Presbiteriana Filadélfia de Americana e as outras igrejas daquelas outras pessoas que nos ouvem nessa manhã. Em segundo lugar, porque Deus havia formado aquele povo a partir de Abraão, com o objetivo de que aquele povo fosse bênção para as nações, para que através daquele povo Deus se revelasse às nações. Mas esse povo começa a buscar sua própria satisfação pessoal e já não está mais nem aí com aquilo que Deus queria, com a sua missão de vida. E isso se aplica a nós também, meus queridos irmãos e irmãs. Deus nos ama, mas Deus tem um propósito através da igreja. A pregação do Evangelho, a anunciação da vida, morte, ressurreição e volta de Jesus às pessoas. A mensagem da salvação, a mensagem do amor de Deus às pessoas. Deus tem um propósito com a sua igreja. É por isso que Deus chama a atenção da sua igreja. É por isso que nessa manhã a nossa palavra tem que ser uma palavra de desafio a você que é membro, a você que é Filadélfia, para que a gente acorde, para que a gente reavive o dom de Deus que está em nós, o chamado de Deus, a missão de Deus para as nossas vidas, porque Deus nos ama, Deus nos chama a atenção, Deus nos disciplina, porque Deus nos ama. A mensagem dessa manhã não é uma mensagem para puxar a sua orelha, mas é para falar do amor que Deus tem por você e da missão que Ele tem para você. A missão que faz parte da obra de amor dEle para com a sua vida.
O autor ele ainda vai dizer assim: a religião centrada no interesse dos adoradores é um sério empecilho à revitalização. E é verdade, porque quando ela é centrada em nós não conseguimos mais ver a partir dos olhos do Evangelho. A gente pode, assim como faziam os escribas e os mestres da lei, a gente até pode ler o Evangelho, mas a gente sempre vai olhar o Evangelho a partir da nossa interpretação, a partir daquilo que atende o nosso interesse, a nossa vontade, ao nosso prazer, e não mais acerca daquilo que Cristo disse. E muito frequentemente nós vamos ouvir pessoas quando chamadas à atenção, nós vamos ouvir igrejas quando chamadas à atenção dizerem aquela frase muito comum: ah, mas não é bem assim. E daí a interpretação é feita para tentar amenizar a responsabilidade da igreja em relação à missão de Deus para a existência da igreja. E por conta disso, igrejas estão morrendo, igrejas estão deixando de frutificar, estão deixando de salvar pessoas. O autor ainda reforça e traz a reflexão para perto de nós. Opa, tive um problema aqui. Calma aí. Voltou? Aí, Lucas? Ok, voltou. E ele traz a reflexão aplicada à nossa realidade. Ele diz: a igreja evangélica brasileira tem convivido hoje com este problema. Qual o problema? Uma religião cada vez mais transformada em espetáculo para agradar as pessoas. Isso se torna um entrave no processo de revitalização, pois a religião acaba se transformando num fim em si mesmo, afastando o povo de Deus. Percebe? Há uma religião cada vez mais transformada em espetáculo para agradar as pessoas. Ora, a gente às vezes é tentado a pensar nas outras igrejas que nós conhecemos por aí. Nós somos tentados a isso. Mas o meu convite para você nessa manhã, na verdade, o meu convite desde o início, é nós pensarmos em nós, na IP Filadélfia. É nós pensarmos na nossa comunidade. Quantas pessoas, meus queridos, já nos deixaram no passado porque não foram atendidas as suas requisições? Quantas pessoas? Você que está aqui há mais tempo do que eu, quantas pessoas você conhece que saíram da igreja porque as suas requisições elas não foram atendidas? E você que é de outra comunidade que está nos acompanhando nessa manhã, quantas vezes, quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas ainda se chateiam dentro da comunidade, aqui na Filadélfia, quando ouvem um não? Não, nós não faremos isso, nós não faremos assim, não será feito dessa forma. Quantas pessoas? Ora, pense aí com você, quantas pessoas se afastam da igreja porque as coisas elas não acontecem da maneira como elas querem que aconteçam? Quantas pessoas? Quantas pessoas você conhece que ficam falando pelos corredores porque se sentiram contrariadas, levando outras pessoas a ficarem contrariadas também? Isso é ou não é uma religião que tenta se transformar num espaço para agradar pessoas que querem ser agradadas? Esse é o perfil ou não é o perfil de gente que está na igreja buscando o seu prazer, a sua satisfação pessoal, buscando as suas vontades? Isso é ou não é? Era o que acontecia com o povo de Israel. É o que acontece nos nossos dias na igreja brasileira. E você que é membro dessa igreja pode dizer se é ou não é. O que acontece aqui na nossa igreja, já aconteceu aqui na nossa igreja ao longo dos anos.
E daí a gente, da liderança, o pastor da igreja, o líder do ministério, ou as pessoas que são lideradas por esses que estão buscando a satisfação pessoal, eles têm que se desdobrar, gastar tempo, reflexões, eles têm que consumir energia para poder segurar essas pessoas, para poder agradar essas pessoas, desprendendo toda a atenção, toda a energia da igreja para aquilo que de fato é a missão da igreja: buscar os pecadores, salvar vidas. Quantas vezes nós já não vivenciamos essas situações? Quantas pessoas nós vimos saindo da igreja porque falaram isso, porque não fizeram aquilo, porque o pastor não deixou fazer isso, porque o líder tal falou assim comigo, porque as pessoas não me respondem. Quantas pessoas? E se a igreja viver em função de correr atrás desse tipo de gente, desse tipo de pessoa que só quer se satisfazer, nós não vamos frutificar, nós não vamos revitalizar, nós vamos morrer. Porque gente assim é cliente, e cliente não se satisfaz. Quantas pessoas você já conheceu na trajetória da sua vida dentro da comunidade religiosa, que ela só se dedica para fazer as coisas quando aquilo que é feito as expõe? Então ela se dedica para fazer uma programação, porque aquela programação vai expor ela. Aquela programação é do meu ministério. Aquela programação é da minha sociedade interna, daquela que eu sou presidente, daquele ministério que eu sou líder. É da área que eu atuo, então eu vou lá fazer e vou fazer da melhor maneira possível, mas isso não se aplica enquanto apoio à comunidade. E este tem sido uma das grandes preocupações minhas em relação a Filadélfia. Às vezes nós encontramos lideranças, encontramos pessoas que elas se dedicam muito àquilo que lhes interessa, aquilo que dá visibilidade para elas, mas se envolvem muito pouco às necessidades da igreja, às necessidades do grupo ao qual ela deveria estar servindo. Às vezes nós encontramos em alguns instantes, em alguns momentos, em algumas programações, pessoas que estão cuidando mais da sua imagem do que pastoreando as pessoas as quais elas deveriam pastorear. Infelizmente isso tem sido uma realidade, e isso eu tenho comunicado ao conselho sempre. Por isso tenho toda a tranquilidade para falar acerca disso. Essa é uma religião voltada à satisfação pessoal. Você faz uma proposta: olha, vamos fazer diferente, vamos tentar fazer assim. Não, mas sempre fez assim. A gente não pode fazer de outra forma. Porque do jeito que sempre fez, dá visibilidade para quem defende com unhas e dentes a maneira de fazer, a data que se faz, o dia que se faz, o jeito que se faz, a forma que se faz. Porque pensar uma outra maneira é mudar o meu jeito de fazer, e o meu jeito de fazer dá visibilidade para mim. E eu não quero dar visibilidade para um grupo de pessoas, eu não quero dar visibilidade àquela outra pessoa, eu não quero conferir méritos à ideia do outro. Uma religião voltada para satisfação pessoal. E eu creio que é tempo de, estando à frente de uma realidade como essa, a gente começar a refletir a nossa espiritualidade, aquilo que nós estamos buscando na igreja, que é o corpo de Cristo, que tem como cabeça o próprio Cristo, Senhor dessa igreja, ao qual já nos deixou uma missão de vida: ir e pregar o Evangelho. E às vezes nós encontramos pessoas lutando por programações, por ações, por agendas que não agregam nenhum tipo de salvação, de pregação do Evangelho, de ação para com aqueles que estão se perdendo no mundo.
mas como aquela agenda, aquela programação, aquele calendário dá às pessoas algum tipo de visibilidade, então se mantém uma religião voltada à satisfação pessoal. E eu digo a você, isso é um empecilho, essa é uma atitude que é um empecilho à revitalização da igreja. Por isso, se Filadélfia pensa, sonha e deseja revitalizar a igreja, a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir mão da nossa satisfação pessoal e a gente construir a satisfação, a gente viver sobre a satisfação do nosso Deus. E o que satisfaz o nosso Deus, nós vamos ver aqui para frente. Mas dentre elas, buscar o pecador, aquele que está perdido. Segundo empecilho, que o autor aqui, baseado no texto de Isaías 58, ele pontua uma religião centrada no ritualismo. Ele vai propor o versículo 3. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, diz Deus, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. E acerca disso, o autor diz assim: eles, ou seja, Israel, se entregavam à prática do jejum, é verdade, mas se entregavam à prática do jejum como se por esse ato, por si só, pudesse mover o coração de Deus. O sentido do jejum fora completamente desvirtuado. Não havia correspondência entre o significado das práticas devocionais e a vida diária. Ora, o jejum acontecia, eles jejuavam, e depois eles ficavam questionando, mas, vou voltar aqui, eles ficavam questionando, para que a gente jejua se Deus não vê? Para que a gente se humilha se Deus não repara? Porque eles achavam que o jejum por si só resolvia a situação. Eles achavam que a oração por si só resolvia todo o problema, resolvia toda a questão. Mas essas coisas, elas estavam desvirtuadas da sua essência. Essas coisas, o jejum, as formas, os cultos, se tornaram apenas rituais, vazios de essência. Não havia mais correspondência do seu significado real, do seu objetivo real. E por isso, mais uma vez, eu convido você que nos assiste, olhe para nós, olhe para nós. Olhe aí individualmente para você, qual que é o sentido do culto para você? Porque o que é que incomoda por que incomoda tanto o fato de você estar aqui e os outros não estarem, o fato de você não poder estar aqui, o fato de você estar em casa e ter gente no meio da pandemia vindo aqui, por que isso incomoda? Porque a maneira, porque a forma, porque como acontece, incomoda tanto a gente. Porque, em tese, nós perdemos o sentido daquilo que, de fato, o culto tem. Porque se a gente está conectado ao sentido do culto, meus queridos, não interessa se nós estamos no momento de pandemia, se o culto é presencial ou se o culto é virtual, não interessa, porque há um sentido, há um princípio, há uma essência. Não, mas se não for na igreja, para mim não é culto. Por que a forma, por que a geografia, ela é tão importante, se o culto tem a ver com a nossa relação com Deus? Qual o sentido das orações para nós? Além dos pedidos, das orações que nós fazemos para a resolução dos nossos problemas, mas qual que é o sentido da oração? Por que nós oramos? Qual o sentido das nossas contribuições? Por que nós damos os dízimos, as ofertas especiais? Às vezes eu percebo que algumas pessoas contribuem nas suas comunidades porque elas têm medo. Elas têm medo de Deus, elas têm medo de passar necessidade no dia seguinte, elas têm medo de serem amaldiçoadas por Deus.
elas têm medo de sentir falta. E quando elas demonstram esse medo, elas falam muito daquilo que Deus é para elas. Porque as contribuições, elas não estão relacionadas ao medo de Deus e nem à observância da lei, mas elas estão relacionadas à nossa relação com Deus e ao entendimento do que elas significam para a vida da igreja. E isso faz toda a diferença. De forma que há pessoas que contribuem, mas as suas contribuições, baseadas no medo, baseadas na insegurança, baseadas numa lei, baseadas numa regra, baseadas numa instituição, elas têm apenas efeito econômico para uma igreja, mas não têm o efeito da essência delas diante de Deus. Pense aí você, qual que é a importância dos estudos bíblicos para a Igreja Presbiteriana Filadélfia, se há anos os estudos bíblicos de quinta-feira, eles são pessimamente frequentados? Até mesmo quando nós tínhamos a opção de você assistir aos estudos bíblicos daí da sua casa, acessar aos estudos bíblicos no outro dia da semana daí da sua casa, as nossas transmissões de estudo bíblico, elas ainda são as que têm menos visualizações. Então, qual o sentido? Qual a importância? E eu não estou dizendo aqui para você que a gente tem que acabar, que a gente tem que manter. Eu estou perguntando para você que sentido isso tem para você, qual a importância disso na sua vida, qual a relevância disso para a vida da igreja, uma vez que você não tem participação, você não tem interesse. Uma vez que quem dirige, quem está à frente, essa pessoa precisa criar o entretenimento para que as pessoas se sintam interessadas e se façam presentes. Porque a questão me parece estar numa relação muito mais clientelista do que numa relação de membresia, de corpo de Cristo, que quer entender a fé para que possa ensinar essa fé àqueles que estão perdidos. Qual a importância dos estudos bíblicos na sua vida, na sua história, na sua caminhada? Qual a importância da escola dominical na sua história? Domingo após domingo, transmissão após transmissão, nós temos diante da escola dominical as menores participações também. Qual que é a importância disso para você? Qual que é a relevância disso na sua vida? As programações, aquilo que é oferecido, ou foi oferecido pelos ministérios ao longo do ano, foi oferecido pelas sociedades internas ao longo do ano, que nós tivemos um fracasso de participação, um desdém para com a liderança que se esforçou, que criou o espaço, que trouxe o preletor, que se empenhou no evento, mas um número irrisório de pessoas. Qual que é a importância disso para você na sua vida? A gente vai perdendo a essência, a gente vai perdendo os significados. Eu digo a você que o ritualismo, ele é um cupim que nos destrói de dentro para fora. Ele tira a essência e daí nada mais se sustenta. E daí reunião de quinta-feira, ela acontece porque desde os primórdios da igreja tem as reuniões de quinta-feira. Mas só por causa disso. Porque ela não tem relevância nenhuma ao corpo de Cristo, à comunidade. Talvez a umas 4, 5 pessoas. E eu não estou aqui desprezando as 4, 5 pessoas, mas a igreja não é composta de 4, 5 pessoas, mas ela é um organismo. Mas se você pensar em repensar, não pode, porque é sagrado. Porque é importante sem ter importância. Entende? Isso é o ritualismo. Porque as igrejas estão acabando com a EBD. Estão. Mas as igrejas que ainda têm, não dão valor. Ritualismo é praticamente um cupim que come por dentro. E depois só sobram as estruturas, que se tornam ocas, que se tornam fracas, e que em algum instante serão
insustentáveis. Isaías 29, versículo 13, já havia uma orientação. O Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Mas preste atenção aqui, no que Deus denuncia. Mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Irmão, se isso não dói no seu coração, se isso não constrange você diante do Senhor, puxa, nós já estamos mortos. Nós já estamos mortos. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração, lembra do Salmo 51? Mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Jesus denunciou isso. Ele disse assim para uma multidão: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. E a ideia de sinais miraculosos aqui na verdade, a ideia é as evidências de que Jesus é o Messias. Ou seja, vocês estão me procurando não porque reconhecem através dos sinais que eu sou o Messias. Vocês estão me procurando porque vocês querem comer pães novamente. Às vezes nós somos tentados a seguir a Cristo, não porque Ele é o Senhor da igreja, mas porque a gente tem interesse nas bênçãos dEle, porque a gente tem interesse em não sofrer, porque a gente tem interesse de não ir para o inferno, porque a gente tem interesse de receber acolhimento quando a gente vier a sofrer, mas não porque Ele é o Cristo, não porque Ele é o Senhor da igreja, não porque Ele é aquele que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós andamos com Cristo, mas nós temos os nossos interesses pessoais. Nós participamos da igreja, mas como expressão ritualística apenas. Mas não participamos dela dentro da essência para a qual ela foi chamada a ser, uma igreja evangelizadora, uma igreja de missão, no seu bairro, no trabalho, na família de cada um dos membros da igreja. O autor da revista diz que o ritualismo é uma realidade presente na igreja evangélica brasileira hoje, tanto por parte dos adeptos do tradicionalismo religioso, que confundem formalismo com espiritualidade, quanto por parte de outras vertentes religiosas que usam e abusam dos ritos, fazendo deles uma prática em nada diferente daquelas do paganismo. O que você acha? A tradição, ela tem sido um dos grandes ídolos de boa parte das igrejas evangélicas, especialmente das igrejas reformadas. Me desculpe, gente. Especialmente das igrejas reformadas, porque as igrejas reformadas, elas acham que manter a tradição é manter a espiritualidade, quando que na verdade essas igrejas estão fraquejando no nosso país. O crescimento reformado, ele é muito menor do que de muitas outras comunidades, de outros movimentos. Nós fazemos parte da IPB. E se nós olharmos os nossos censos, não precisamos ir muito, se nós olharmos o crescimento da IPB no presbitério de Americana, você vai ver que é um crescimento muito pequeno, muito pequeno. E eu não estou dizendo que a igreja é errada, que tem as estruturas erradas, eu estou apenas dizendo que esse apego à tradição está fazendo com que a gente ache que
resguardar as tradições implica num exercício mais fiel à palavra de Deus, o que eu não sei se é verdade. Programações mortas são levadas adiante por causa da tradição, mas essas programações mortas, elas não atendem à dinâmica da Igreja de Jesus. Liturgias são defendidas com unhas e dentes, mas elas não tocam mais o coração do pecador. Programações ultrapassadas são mantidas a todo custo, mas não são mais efetivas à própria geração dos membros dessas igrejas. Infelizmente, essa tem sido a realidade. O autor da revista ainda diz: a religião centrada em ritos, destituída de sinceridade e dissociada de atitudes coerentes, é um empecilho à revitalização da igreja. E, meus irmãos, eu creio que é uma questão a ser refletida para nós é a seguinte: nós estamos dispostos a repensar os ritualismos, as formas, as programações e, para a glória de Deus, cumprir a missão da igreja? Nós estamos dispostos a colocar todas essas coisas em xeque, a serem pensadas e repensadas novamente, em detrimento, não da nossa satisfação pessoal, nem das nossas tradições, mas em detrimento da missão de Deus para a sua igreja, para a glória de Deus? Sim, porque o ritualismo e as tradições, elas são fortes inimigos da missão de Jesus para a igreja. Porque em nome da manutenção desses ritos e dessas tradições, observe só, nós deixamos de evangelizar. Essa é uma decisão necessária para o desenvolvimento de um processo de revitalização. Essa é uma decisão necessária para que a gente possa desenvolver um processo de revitalização. Repensar os ritualismos, as formas, as programações, as tradições, para a glória de Deus, nós cumprirmos a missão da igreja de Jesus. O Salmo 51 que eu li: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Ou seja, essência, não aparência. Essência, não estruturas. Essência, não formas. Ora, meus queridos, não foi Deus mesmo, quem instituiu muitos dos ritos e rituais? Não foi? A gente pode dar uma lida lá no Antigo Testamento, nós vamos ver isso. Sim, foi Deus que instituiu. Mas perceba que quando os ritos e rituais, eles se tornam mais importantes do que a missão de Deus, há o desenvolvimento da idolatria religiosa em detrimento à obediência a Deus. Um elemento moldado por Deus, quando ele passa a se tornar mais importante do que a sua essência, do que a razão pela qual ele foi instituído por Deus, então ele nos leva à idolatria e à desobediência a Deus. É isso que acontece com o povo de Israel. Os sacrifícios estavam instituídos, e Deus, e o próprio Davi, ele tem a consciência disso, que sacrifício que agrada a Deus, não é a morte da ovelha, do cabrito, da pombinha, do boi, não é. Ele fala, não, o sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito, é essência, não aparência. Quando o animalzinho era morto ali, ele tinha uma finalidade, mas depois ele passou a morte pela morte, a morte pelo preço, a morte para agradar a Deus.
Mas o exercício da expiação, da confissão, do arrependimento, da mudança de vida, isso deixou de acontecer. Então o que nós estamos propondo aqui é nós olharmos novamente para a essência e não nos perdermos na aparência. Jesus, falando sobre isso, ele diz o seguinte: eles, ou seja, a religião, atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Rituais e tradições, quando eles se tornam um peso, eles corrompem os seus objetivos iniciais, por isso eles se invalidam. E é isso que a religião tem feito, através dos seus ritualismos, através das suas tradições, colocar peso, mais peso sobre as pessoas. Quando que nós pregamos, ou deveríamos pregar, a mensagem dos fardos que são entregados a Jesus Cristo. Quando deveríamos pregar as palavras de Jesus que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas as religiões centradas no ritualismo, essas religiões, elas convidam as pessoas a virem a elas e colocam sobre elas muitos outros fardos, muito mais peso sobre elas, sobre as pessoas. Que triste é isso, que triste é isso. Uma outra consideração que Jesus faz acerca dos rituais e das tradições, ele diz, ele responde aos fariseus: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Perceba essa realidade. Jesus aqui está tocando num alicerce importantíssimo da fé judaica, inclusive exposta aqui com muita importância no texto de Isaías 58, o sábado. Mas Jesus, ele vai na essência do negócio. Ele não vai na forma, ele não vai na lei, ele não vai na tradição. Ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, para beneficiar o homem, para abençoar o homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. O sábado não é instrumento de culto. O homem é que deve ser beneficiado pelo sábado. Tudo foi proposto em benefício do homem, e não para subjugar o homem ao que foi instituído. Quando nós invertemos essa ordem, nós corrompemos os propósitos de Deus e também corrompemos o Evangelho de Jesus. Creio que a gente tem que refletir muito acerca disso. Terceiro e último empecilho à revitalização da igreja: uma religião conivente com a injustiça social. Uma religião conivente com a injustiça social. Está aqui os versículos de 3 a 5. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deleite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Uau! Uau! Deus vai através do profeta, ele vai na veia do negócio. Vai na veia do negócio. Como vocês querem a minha bênção, se vocês amaldiçoam o próximo? Como vocês querem a minha bênção, se vocês se amaldiçoam? Como vocês querem a minha bênção, se vocês deixaram de abençoar as outras nações? O autor da revista, ele diz, olha, eles se entregavam às práticas religiosas, porque isso eles faziam sim, mas não abandonavam a exploração exercida contra o semelhante. Afligiam suas almas e o próprio corpo,
mas permaneciam atolados em iniquidades, sendo coniventes com a injustiça e até mesmo praticando a violência. Ora, meus queridos, atualmente, entre muitos religiosos, se vê a prática da violência das mais variadas formas. Posso pontuar uma aqui, a violência doméstica, a qual eu já escrevi textos sobre isso, postei nas redes sociais. E quando me refiro à violência doméstica, eu não falo apenas da agressão física, mas eu falo de homens e mulheres que são coagidos, homens e mulheres que são desprezados, exercício de autoritarismo sobre cônjuges e filhos, ou filhos sobre pais, cerceamento de liberdade, gritaria, agressão física e verbal, cárceres das mais diversas formas que acontecem em muitos ambientes religiosos. O autor ainda pontua: uma religião conivente com a injustiça social não tem como celebrar a vida, pois a injustiça, ela mata, e mata de maneira concreta, mata fisicamente. E o pior é quando a própria religião, ela se transforma num instrumento de opressão e manipulação das pessoas. E a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamentos, ela delibera sobre a defesa intencional da justiça social. Olha lá o que Deus diz: o jejum que desejo não é este? Qual? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao seu próximo? Oh, meu Senhor! Quantas vezes, meus queridos, a gente decreta jejum pela situação da nação, mas a gente quase faz nada de prático em favor da nação. Ora, nós vivemos um tempo terrível aqui, com a pandemia. Graças a Deus nós tivemos condições de atender muitas pessoas com cestas básicas. Mas a gente poderia ter feito tanto mais. Tanto mais. Porque a oração que Deus quer é essa. É a oração da vida. O jejum que Deus quer é esse. E olha que esse texto que derrama graça no seu conteúdo está no Antigo Testamento, onde aqueles que se acham teólogos dizem que a graça só está no Novo Testamento. A graça está nas narrativas, esbanjada, derramada, vertendo das Escrituras. É que tem gente que só sabe olhar para o Antigo Testamento e encontrar lei, e viver a partir das leis, porque as leis, elas são instrumentos de conveniências para algumas pessoas. Jesus, ele diz: desejo misericórdia, não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Uma igreja que é conivente com a injustiça social, ela é uma igreja que não pode ser revitalizada, porque ela é conivente com a morte. O Evangelho, e portanto a missão de Jesus à igreja, é a defesa aos oprimidos, aos menos favorecidos, aos marginalizados e àqueles que são carentes de justiça social. Então, mas agora o pastor está defendendo a missão integral. É para quem não conhece,
Para quem não entende, vai dizer que é teologia de esquerda. Lê a Bíblia e você vai ver e você vai encontrar. Aliás, vou até te ajudar. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque Ele me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ora, meus queridos, se a igreja recebeu o mesmo Espírito sobre si, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que ele recebeu, a justiça social é ainda o ministério de Jesus para a igreja. Não mudou, porque o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que estava sobre o Senhor, que levou, que ungiu para pregar as boas novas, que o enviou para proclamar liberdade aos presos, que levou a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, é o mesmo Espírito que age na vida da igreja. Ou nós estamos falando de um Espírito diferente? Se é esse mesmo Espírito que age na vida da igreja, por quê? Por quê? Nós não estamos pregando o Evangelho, as boas novas aos pobres. Por que nós não estamos proclamando a liberdade aos presos, curando as pessoas, levando liberdade àqueles que estão oprimidos e oprimidas, proclamando a manifestação da graça do Senhor? Ou não é o mesmo Espírito? Ou não é o Espírito que está agindo sobre nós, mas apenas a nossa satisfação pessoal? O autor diz assim: a igreja tem clamado a plenos pulmões, sem detença, contra a injustiça, contra as injustiças presentes na sociedade, ou tem preferido se calar? A igreja tem clamado a plenos pulmões, sem detença, contra as injustiças presentes na sociedade, ou tem preferido se calar? Às vezes eu vejo nas redes sociais alguns que se dizem cristãos ofendendo as autoridades, ofendendo presidentes, prefeitos, governadores, ministros. Mas os números de feminicídio têm crescido de uma maneira estrondosa nesse país. E eu fico me perguntando, o que os homens e as mulheres cristãos, eles têm falado sobre isso nas redes sociais? O que eles têm denunciado sobre essa realidade nas redes sociais? O que eles têm informado sobre isso nas redes sociais? Onde a nossa revolta, a nossa inconformidade, a nossa denúncia, onde elas estão sendo expressas? Ou será que não há revolta? Ou será que não há inconformidade? E por isso nunca haverá renúncia? Porque o que a gente se revolta é o fato de que a igreja, ela não é um elemento essencial no momento da pandemia. Ou será que a única coisa que nos revolta é o fato de que os governos não liberam a igreja para voltar aos seus cultos? É só isso que nos interessa. Mas o sofrimento do mundo, as injustiças do mundo, isso não causa perturbação no nosso coração? Os marginalizados, onde nós temos denunciado o descaso das autoridades para com os pobres, para com os marginalizados, para com os andarilhos? Aonde é que está essa denúncia?
o preconceito, que toma proporções inimagináveis no nosso país e no mundo todo. O que é que a igreja tem dito contra o movimento de homofobia? Mas eles são gays, então eles têm que morrer porque eles vão para o inferno mesmo. É essa que tem sido a cabeça da igreja no século 21. A igreja não luta contra a homofobia, não luta contra o racismo. Nós tivemos homens negros sendo brutalmente violentados, assassinados. Qual foi a palavra da igreja? Qual foi a sua manifestação enquanto filho do reino de Deus nas suas redes sociais acerca desse fenômeno desastroso que nós vivenciamos e ainda continuamos a vivenciar? A xenofobia, preconceito em relação aos estrangeiros e tantas outras bias que nós temos expostas na sociedade. E a única coisa que a igreja brasileira me parece se preocupar é quando é que será que as portas do templo poderão ser abertas. E daí feminicídio, e daí violência doméstica, e daí pessoas marginalizadas, e daí corrupção na cidade, e daí preconceito crescendo? Quando que as portas da igreja estarão abertas? Uma igreja conivente com a injustiça social, ela não pode ser revitalizada, porque ela é conivente com a morte. O autor da revista vai dizer que o evangelho que temos anunciado aliás ele pergunta, o evangelho que temos anunciado é o genuíno evangelho de Cristo, caracterizado pela unção do Espírito, pelo compromisso com a libertação integral do homem e por um poder inconteste, ou tem sido uma versão amena, condicionada ao contexto sociocultural em que vivemos? Meus queridos, a sociedade está sofrendo, os seres humanos estão se perdendo, e a única mensagem de muitas igrejas brasileiras é: isso é pecado, isso é errado, isso desagrada a Deus. Mas essa mensagem não é o evangelho de Jesus. Essa mensagem é a má notícia que as religiões se preocupam em propagar. Porque a boa notícia do evangelho é outra. E essa boa notícia do evangelho, ela só pode ser pregada para aqueles que, assim como Jesus, foram ungidos pelo Espírito Santo. E aqueles que foram ungidos pelo Espírito Santo, eles estão comprometidos com a libertação integral do homem. Estão comprometidos com um poder incontestável de autoridade, de renovação, de transformação, de intrepidez, de pregação. E o autor da revista nos diz ainda: uma religião insensível e conivente com os males presentes na sociedade ajuda a promover a morte e torna-se um terrível empecilho à revitalização que caracteriza a genuína religião cristã. Uma religião insensível e conivente com os males presentes na sociedade ajuda a promover a morte e torna-se um terrível empecilho à revitalização que caracteriza a genuína religião cristã. Qual é a genuína religião cristã? Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo.
acerca da ideia de mundo aqui no texto, diga-se o sistema de valores corrompido e a filosofia hedonista e capitalista sobre o qual esse mundo se estabelece. A religião que Deus, o nosso Pai, Ele aceita como pura, ou seja, como verdadeira, como imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Para finalizar, eu quero convidar você a um diagnóstico. E eu vou dizer para você que às vezes quando eu coloco esses diagnósticos, eu fico muito frustrado, porque é meia dúzia de pessoas que, quando tem meia dúzia de pessoas que correspondem a isso, e eu fico pensando que, me parece que sentir a necessidade de revitalização é ser algo muito, muito particular da minha parte, e que isso não é uma realidade ainda para a igreja. Apenas no primeiro diagnóstico, nós tivemos um grupo de mais de 6 pessoas. No segundo diagnóstico, que eu fiz na penúltima aula, ou na última, não me lembro agora, apenas uma pessoa me respondeu. Uma pessoa. E nem era oficial. Mas eu vou ainda insistir, porque eu quero acreditar que esse sonho não é só meu. E se for, certamente eu irei deixar de lado, porque eu não quero uma igreja onde eu me satisfaça pessoalmente, não é verdade? Não faz sentido. Mas eu vou deixar aqui para você pensar. E espero que você responda não porque você não quer que eu fique mais frustrado, mas como eu disse, quero que você responda porque você ama essa igreja. É só por isso. E o diagnóstico nasce da seguinte pergunta: há práticas adotadas por sua comunidade, as quais podem ser consideradas mero formalismo religioso? Quais são? Práticas, cultos, rituais, programações. Você vai fazer o diagnóstico. Pense sobre isso, reflita, considere cada uma delas, então responda. Manda lá no meu zap particular, não vou expor você de maneira nenhuma. Que Deus te abençoe. E como eu disse, meus irmãos, eu, quando estudei essa revista, essa aula, eu saí muito impactado. Isso me deu um outro olhar no meu ministério pastoral, ao qual eu quero seguir, porque eu entendo que isso, seguir nesse novo olhar, nesse novo impacto, eu entendo que isso é ser fiel ao meu Senhor. Isso é corresponder à salvação de Jesus da minha vida e a vida da minha família. E eu espero que essas ponderações, essas provocações encontrem guarida no seu coração, mas uma guarida muito desconfortável, porque se for confortável, eu acho que não vai ter grandes mudanças. Mas isso é com o Espírito Santo de Deus e com a misericórdia dele sobre a sua vida. Vamos orar e encerrar? Deus, obrigado por essa manhã, por essa aula. Eu te peço, Deus, que o mesmo Espírito que tem impactado a minha vida e a minha história nesses dias, o faça por graça e misericórdia com a minha igreja, com a Filadélfia, Senhor. O faça com cada pessoa que está conectada conosco nessa manhã. E aqueles que em algum momento podem se conectar de outra forma, em outro tempo. Mas dá-nos um domingo terrível de incomodação. Afasta de nós a acomodação. E dá que essas incomodações nos leve ao exercício
mais verdadeiro, a participação mais transparente, mais singela, na essência da ceia que vamos compartilhar nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Bom domingo para você. Deus abençoe. Um ótimo almoço. E se Deus permitir, nós nos encontramos então às 19h30. Beijo no seu coração e até lá.